Tem coisas que acontecem continuamente e, se são sinais de Deus, devemos dar atenção e vamos guardar que sempre tem um sinal de Deus enviado à terra. Nesse tempo, Deus tem um sinal enviado à terra. Mas nós não queremos apenas ver o sinal. Nós queremos ouvir a voz que está atrás daquele sinal. Foi por isso que o profeta pregou esta mensagem, a voz do sinal. Porque o sinal de Deus não é mudo. O sinal de Deus tem uma voz. E a gente tem que ter espiritualidade para alcançar a voz que está ecoando atrás deste sinal. Nós vamos aqui ler a mensagem do profeta, parágrafo 41, a voz do sinal. A maneira de Deus fazer qualquer coisa é declarada em sua palavra. Nós vivemos num tempo glorioso. Se vocês olharem para o tempo de Noé, para o tempo de Abraão, eles não tinham Bíblia para eles meditar. Eles não tinham. E assim mesmo, eles eram homens fortes. Aquele povo era vencedor, vitorioso, sem Bíblia, sem um livro para eles dizer, olha, está escrito. Eles estavam vivendo coisas que estariam escritas. Eles estavam formando uma Bíblia. E é isto que é importante. Os profetas escreveram uma Bíblia, como diz o irmão Brana. Moisés veio e escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Logo, os profetas vieram e escreveram sua parte. Veio Cristo, a palavra encarnada. Tanto a palavra do Antigo quanto do Novo Testamento. Cristo não é uma parte da palavra. Cristo é o verbo, é a palavra. E a palavra é a palavra completa. Cada profeta foi a palavra do seu dia. Cristo é a palavra de todo dia. Cada mensageiro se responsabilizou por sua era, mas Cristo foi o profeta de todas as eras. Isto é importante. Então, vamos ver a maneira de Deus fazer coisas. E quando Deus faz, é declarado na palavra. Então Moisés escreveu, Jesus é a palavra, Paulo escreveu o Novo Testamento, quase todo. Ele escreveu. Mais da metade do Novo Testamento, Paulo escreveu. E quando veio William Branham, a coluna de fogo, que escreveu no tempo de Moisés, que escreveu no tempo de Paulo, revelou no tempo de William Branham. É isso que o povo precisa enxergar. A coluna de fogo escrevendo Bíblia no Velho Testamento, escrevendo Bíblia no Novo Testamento. Mas ninguém pode interpretar a Bíblia. Por isso tinha que vir. Mas nos últimos dias, no dia da voz do 7º anjo, seria revelado o que foi escrito. Eles escreveram. Mas hoje não é tempo mais de escrever Bíblia. É tempo de ter a revelação da Bíblia. Aleluia. Tudo que for pregar tem que estar na Bíblia. Se o povo prega que Deus é um, tem que estar na Bíblia. Se prega que Deus é 3, tinha que estar na Bíblia.
mas não está. Porque eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Ele é um. Ao mesmo tempo, ele tem apenas suas manifestações. Ele só não é um como o nosso dedo, porque ele tem suas manifestações. Como o Pai criando, como o Filho era Deus, Emanuel, salvando, morrendo na carne. E como o Espírito Santo é o mesmo Deus que criou e que salvou, está iluminando a igreja através do Espírito Santo. É o mesmo, não três, mas um Deus com três ofícios. Amém? Então esta é a hora que o povo deveria perceber que tudo que se prega tem que estar na Bíblia. Eles deveriam saber que tinha que ter na Bíblia versículos dizendo: existe um quíntuplo de Efésios, mas que as mulheres também estão ligadas a ele. Mas não tem. Então se não tem, não ligue ela ao quíntuplo de Efésios, porque dá choque e funde o fusível, queima o fusível, e a igreja fica em trevas. Quando faz isso, a igreja fica em trevas, porque queimou o fusível, não tem luz, porque aquilo que foi posto não é de acordo com a palavra. Amém. Se eu digo para vocês que nos dias da voz do sétimo anjo foi revelado o mistério, e eu estou dizendo uma coisa que está escrita em Apocalipse 10:7. E que não é nos dias do outro homem, está dizendo nos dias da voz do sétimo, não é do sexto nem do oitavo, mas nos dias da voz do sétimo. Deus é Deus, e você não pode mudar a palavra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. São Mateus 24:35. Agora nós temos que ter essa segurança, que não passa. E se os céus e a terra passam, a igreja passa, pastores passam, quíntuplo de Efésios muitas vezes aqui na terra, que estão mal ordenados, passam. Mas a palavra não. Ela não passa. Você vai em Efésios 4:11, é aquilo. Deus tem aquilo. Para quê? O quíntuplo de Efésios. Para aperfeiçoamento dos santos. Olha, não é nem para salvar muito imundo, é para aperfeiçoar os santos. E se é santo, é porque eles creem no sangue. Porque só o sangue de Cristo pode te santificar. E ele já fez isso por você e não vai fazer mais. Uma vez por toda, ele te santificou. Amém? Então tudo tem que estar na palavra. Eu tenho dito, pessoas que querem provar que o irmão Brana tem que voltar para a terceira etapa, para a visão da tenda, que o irmão Brana tem que voltar, talvez para a parte adicional do ministério, que o irmão Brana tem que voltar, porque ele tem que estar na terra no tempo da vinda do Senhor. Eles estão cegos, eles não enxergaram isso quando foi feito no tempo do irmão Brana. O irmão Brana estava na terra quando Jesus Cristo veio, no Monte Pôr do Sol. Será que eles não percebem? Está com a mensagem na mão, como o povo está com a Bíblia na mão e não enxerga nem o batismo em nome de Jesus Cristo? O povo está aí com a mensagem do profeta na mão, esperando que o sétimo anjo esteja na terra no tempo da sua vinda, porque está no intervalo, parágrafo 25, tradução de Goiânia. Então, isso já aconteceu quando o sétimo anjo estava na terra. Quando o irmão Brana dizia assim, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Irmãos, ele estava dizendo para você vigiar o sétimo, o ministério que estava na terra, porque era a vinda do Senhor, era que o Senhor tinha vindo no Monte Pôr do Sol e estava manifestado em carne. Vigie bem! Eles nunca perceberam isso. Que o sétimo estava ali. Deus estava em carne no sétimo. E irmão Brando dizendo, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Que Senhor? Aquele Senhor que é o Filho do Homem tinha que estar no sétimo anjo. Vigie bem o sétimo, não o sexto, não o oitavo. Vigie bem o sétimo, porque é a vinda do Senhor. Eles estão esperando o irmão Brando ainda. Agora já aconteceu. Está na mensagem, está na Bíblia, os dias do Filho do Homem,
de São Lucas 17, 26 a 30, já são passadas. Isso é história, meu irmão. Isso é história. Já passou. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Já passou. Era o dia e hora da manifestação do Filho do Homem, quando o Filho do Homem desceu numa nuvem de 7 anjos, formando sua cabeleira branca de juiz, e ele desceu. Aquilo era um ministério que ia manifestar na terra do Filho do Homem. Era aquele ministério. E eles não perceberam. Já é cumprido. São Lucas 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Então eu sempre digo, irmãos, vamos na Bíblia e você vai ter que ler ela agora certa. Aquele dia e hora ninguém soube. Já cumpriu e não ficamos sabendo. E sabe de uma coisa, irmão Branham diz no final da mensagem Deus em Simplicidade, ele diz que o rapto se dará da mesma forma. Que um dia eles vão perguntar, mas não tinha que haver um rapto? Ele diz, já deu e você não soube. Já aconteceu e você não soube. Vai acontecer o rapto também em secreto. Ele diz assim, que os dias da vinda do Filho do Homem não foi dito que era secreto. Ele diz assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Não é secreto, é um relâmpago. Está mostrando alguma coisa. Mas se foi secreto a vinda do Senhor, como um relâmpago, se o povo não entendeu, mais secreto vai ser o rapto, que é tido como secreto. Esse é um secreto, o rapto. E será somente para a esposa de Cristo. Amém, amém. Eu sei que tem tanta coisa que a gente, até os minutos se tornam pouco, né? Mas vocês cansam e a gente tem que ir logo entrar na mensagem. 43, a voz do sinal. A maneira de Deus fazê-lo, sempre fiel ao seu sinal enviado. Ele o seguiu por sua voz, todas as vezes, desde que Deus envia um sinal à terra. Agora, Deus não fará coisa alguma, diz a Bíblia, sem ter revelado isto aos seus servos, os profetas. Se hoje nós pregamos que os 7 selos foram revelados, que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, eu tenho que ter base bíblica para isso. É nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo é o mistério. E aí o profeta diz, Cristo é os selos. 202, ao nascer do sol. Então esse é o mistério, revelado, não encoberto. Paulo pregou, Cristo, o mistério de Deus. Brana pregou, Cristo, o mistério de Deus, revelado. João Batista diz, apontando para aquele cordeiro, ele ouviu uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas no Monte da Transfiguração, São Mateus 17, a voz foi diferente. Aumentou mais um pouco, mas era a voz do sinal. Este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. Aleluia. Agora, sempre Deus tem um sinal na terra. Eu quero que vocês percebam isso, porque o irmão Brana diz, a mensagem é um sinal. Agora, o próprio profeta é um sinal, mas tem uma voz atrás do sinal. Tem uma voz, e esta é a voz de Deus. Você tem que prestar atenção à voz do sinal. Eu quero entrar nisso aí um pouquinho, que é muito simples e familiarizado conosco, assim, é gostoso. Deus envia um sinal à terra. E eu sei, Noé foi um sinal, Moisés foi um sinal, cada profeta foi um sinal, João Batista foi um sinal, Jesus Cristo foi um sinal de Deus na terra, Paulo foi um sinal, Pedro foi um sinal. Mas nos últimos dias, teríamos que ter o Elias
como um sinal. Deus envia um sinal à terra. Agora, Deus não fará coisa alguma, diz a Bíblia, sem ter revelado isto aos servos, os profetas. Não é para pastor, não é para evangelista, não é para mestre, não é para apóstolo, mas é para profeta. Agora, depois que o profeta revelou aquilo, aí o pastor toma a sua parte, o evangelista come uma fatia, e vai o mestre mais outra fatia, e o apóstolo pega outra fatia. Porque foi revelado pelo profeta. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo. Os segredos foram revelados primeiro ao irmão Branham, depois o irmão Branham vinha cada noite, cada culto, quando ele pregou os 7 selos, cada culto ele vinha e entregava o que Deus revelava para ele lá no quartinho. Primeiro Deus revelava ao profeta, o profeta entregava ao povo. Primeiro Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Aleluia. E se você, mesmo eu, qualquer um de nós, como pastores, como apóstolo, como evangelista, como mestre, não ouvimos o que Deus falou para o profeta, não vamos entregar o que Deus falou para o profeta. Se nós não ouvimos. Mas se nós ouvimos o que Deus falou para o profeta, então o nosso povo será privilegiado em ouvir o que Deus falou para o profeta. Porque o profeta entrega para o quíntuplo de Efésios, e o quíntuplo de Efésios entrega para a igreja. Amém? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Amém. Aleluia. Agora, ele não pode fazer nada sem primeiro revelar aos profetas seus servos. Não vou entrar em muitos pormenores, porque ele não destruiu o mundo antediluviano sem revelar primeiro para Noé. Noé, eu vou mandar água. Vou te avisar, porque você é o homem que tem que saber disso. Você é meu profeta. E eu não posso destruir esse mundo sem te avisar primeiro. Você é um só. Mas eu vou te avisar, avisa o resto. Eu não posso falar para eles. Eu tenho que falar para você. Porque eu, como Senhor Jeová, não posso fazer coisa alguma sem que primeiro chegue aqui e cochiche com você. Vai agora, prega para o povo. E assim temos os demais profetas. Deus falava com ele e depois ele falava com o povo. Se Amós 3,7, o profeta diz, se isto está errado, então o restante disto está errado. Veja, ele não fará coisa alguma até que ele o revele. Irmão Branham, só depois da abertura dos selos, da revelação dos selos, que ali veio total segurança do que Deus havia falado, do que Deus revelou. Você tem que saber que até quando o profeta pregava os 7 selos, Deus não tinha dado tudo ainda para ele. Por isso os 7 selos não são apenas 7 livros ou 10 livros. A mensagem dos 7 selos é toda a mensagem que abriu de 1963 a 1965. Isso aí é a mensagem dos 7 selos. Porque o irmão Branham disse que se ele fosse pregar um selo, pregaria o mês inteiro e não falaria o que tinha que falar ainda. Um selo. Agora, ele deixou apenas 10 livros sobre os selos e as pessoas param no 7º selo. E diz, o irmão Branham está dizendo aqui que o 7º não foi aberto. E tem coisas que o irmão Branham falou até 64. Que foi só 6 selos abertos, 65, 6 selos. E tinha que falar isso. O 7º era um mistério. Era Deus em carne. O 7º estava andando perto deles. O 7º estava comendo com eles. Como o irmão Branham, com aquele casalzinho que fazia aquela boa revista. Dizia, necessitamos de um profeta. Irmão Branham comendo com eles. Na mesa, comendo com eles. E eles fazendo aquelas manchetes do jornal. Necessitamos de um profeta. Gente, comendo com o profeta e não sabendo. Então tem gente que andou com o profeta e não sabe que o profeta revelou trovões. Andou com o profeta. Talvez tem chapéu do profeta, tem um pedacinho da roupa do profeta. Porque eles acham que é uma grande coisa. Você tem que ter a mensagem do profeta. Você tem que ter não os livros do profeta, nem os livros.
Você tem que ter a dinâmica desses livros, porque os livros do profeta são a mecânica, e a mecânica, todo mundo está distribuindo a mecânica do profeta, mas a dinâmica, eu quero ver quem é que chega ali e faz esse selo funcionar. Começando o intervalo, liga ele, dá partida no selo. A hora que você dá partida nos selos, Deus escondido e revelado de simplicidade. Você deu partida, ele pegou intervalo, primeiro selo, e assim vai. Isso vai que eu vou te falar, ele vai numa carreira tremenda até o 7º selo. E ali estava o 7º selo encarnado, porque quando Deus abre a palavra, no dia que é aberto a palavra, aberto o selo, o povo não sabe nada daquilo. Terceiro selo, 26 e 27. Irmão Borana diz isso. Quando abre, quando estava abrindo o 7º selo, o povo não sabia também que estava abrindo. Houve silêncio no céu. E o irmão Borana diz, não foi aberto o 7º selo. Ele prometeu nos abrir, mas até agora ele não nos abriu. É um selo que cumprirá em secreto. 162 do 7º selo. A coisa está abrindo em secreto. Irmão Branham não podia falar, declarar tudo o que era, porque Deus disse para ele, essa é a terceira etapa, não diga a ninguém, o eleito vai descobrir, o eleito não precisa você falar claro para ele, o eleito você deu uma pontinha para ele, e eu já sei o que é. O que não é eleito, você pode estrinchar tudo e dar parágrafo, e parágrafo, e parágrafo, e mensagem, e ele não sabe nada. Mas o eleito, você dá uma abertura para ele, seu irmão. Olha aqui, ó. O profeta diz que para abrir o selo, a era tinha que terminar. Onde está escrito isso, irmão? Aí já vai, começa ali. Intervalo. 30, 31, primeiro selo também. Leia 30, 31, 24 do primeiro selo. Ele diz que ele não é mais mediador. O profeta disse, então ele é a voz de Deus e Deus não pode fazer nada agora sem que primeiro falasse a um profeta, não ao Papa, não ao presidente de uma igreja pentecostal, mas aos seus servos, o profeta. E Deus falou, aleluia. Então o eleito vai lá e diz, que é isso? É isso mesmo, é verdade. Está aqui. Foi como quando nós descobrimos que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos com a Bíblia na mão, mas não sabia. Mas o dia que a revelação desceu, moço, é Atos 2,38. Foram os primeiros pregadores batizarem em nome de Jesus Cristo. Qualquer um que não batizar igual a eles é falso. É falso. Porque foram os primeiros. E alguém sempre gosta de dizer, mas Pedro errou. Eu estava estudando essa mensagem aqui, e o irmão Borana diz também sobre Jonas. O irmão Borana diz assim, eles dizem que Jonas errou, eu não vejo nada que Jonas errou. Jonas não errou. Jonas estava carregando o tipo da ressurreição. Ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha que fazer. Pedro também não errou. Mas Pedro falhou. Bem naquele dia, perto das criadas, nós mesmos pregamos isso. Ele falhou. E a Bíblia diz assim. Só que a gente não olha o que foi que Jesus falou para ele. Se ele não falhasse, não tinha cumprido a palavra de Jesus. E Jesus não era a palavra. Porque Jesus tinha dito, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pronto. Jesus falou, está falado, filho. Agora eu vou culpar Pedro. Pedro, o que você foi fazer? Não, foi Jesus que falou que ele ia falhar. Foi Jesus que falou, e agora, se Pedro não falha, poria Jesus em dificuldade. Que luz, que coisa tremenda. Quando Jesus falou, Pedro teve que falhar. Aí Pedro falhou a primeira vez, a segunda vez, nem percebeu. A hora que ele falhou a terceira vez, o galo cantou. Ele lembrou bem que o mestre falou que eu ia fazer isso. Pedro podia ir lá chorar lá no porão e dizer, bem que o mestre falou, errei, tenho que chorar amargamente, mas tem uma coisa, ele é a palavra, porque ela cumpriu. Ele falou e isso aconteceu. Não importa que era com Pedro,
Eu sinto isso, mas graças a Deus, o tempo de dizer, graças a Deus que eu falhei. Graças a Deus que eu falhei. Aleluia. Isso aqui a gente vai longe. Ele diz, Pedro falhou no dia de Pentecostes. Olha, Pedro falhou tanto que Jesus foi atrás dele e falou, Pedro, você vai ser pastor da minha igreja. Se fosse o outro dizer, espera lá. Ele fez isso contra o senhor, disse que não te conhecia, perante as criadas. O senhor ainda escolhe um homem desse para ser pastor? Diz, o que é isso, rapaz? Isso é meu Pedro. Eu falei que ele ia falhar, por isso que ele falhou. E falha mesmo, quando eu falo, falha mesmo. E quando eu digo que pelas minhas pisaduras você já foi sarado, já foi mesmo. Você tem que crer nisso. Tem que tomar essa verdade e dizer, eu creio nessa palavra. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Amém? Testifica para você ver se você não está curado. Agora fica aí lamentando, eu estou empesteado. E vai ficar empesteado mesmo. Eu não tenho um versículo na Bíblia que diz que eu estou empesteado. Eu tenho versículo na Bíblia que diz que pelas pisaduras de Jesus, eu nem doente sou. Já fui sarado. Eu não sei para que eu fico com dor na coluna, ele diz que eu já fui curado. Não sei por que esse fígado está em problema, eu já fui curado. Eu não tenho problema no fígado, não tenho problema nos rins, não tenho problema no estômago. Aí a família fica preocupada. Espera lá, você está tomando remédio para o fígado? Está tomando remédio para os rins? Está dizendo que não tem? Não tem problema. Não tem problema, Jesus levou tudo. Ele falou que levou, eu vou descrer dele. Se assim como ele falou para Pedro, tu me negarás. Pedro negou, ele disse também que eu fui curado pelas pisaduras dele. E eu já fui e acabou. Irmão, isso é bom. Aleluia! Eu creio nisso. Eu creio nisso, isso é verdade. Aleluia. Se ele diz que eu estou perdoado, acabou. Quem de vocês pode me convencer de pecado? Ele diz que eu não tenho pecado. Ele diz que não pode pecar aquele que tem nele a divina semente. E eu tenho a divina semente em mim. Como você pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. E eu não sou incrédulo, eu creio. Eu creio na palavra. Ele diz que o sétimo anjo revelaria toda a palavra, revelaria o mistério. E o meu problema é que eu creio nisso. Amém, aleluia. E isso, Satanás. Aleluia. Não importa o que aconteça, eu sou mais do que vencedor. Isso é bíblico. Paulo falou sobre isso. Ele diz, não há morte, não há vida, não há anjos, não há principados, não há presente, não há porvir, não há profundidade, não há altura que pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Se Paulo falou isso, eu creio nisso. Nada pode separar. Nada pode me separar. Mas tem problema em casa, problema no trabalho, problema na igreja. E o que é que tem que ter problema? Se nada pode me separar de Cristo, o que é que tem que ter problema? Amém, amém, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A voz que está atrás do sinal. Deus envia um sinal à terra. Eu tenho que perceber que Deus enviou esse sinal na terra. Deus enviou um sinal à terra. Deus enviou um sinal nessa terra. E eu creio tanto no sinal como na voz. Na voz do sinal. Tenho que explicar isso aqui para vocês. Vamos ver se nós chegamos logo lá. Ele ia libertar um povo. Tem mais coisa aqui que eu tinha que mexer aqui, ó. O 44, meu Deus do céu, não importa o quanto ele fale, um profeta fale, se ele falar e aquilo não cumpre, não importa o quanto ele vai falar, você não dá ouvido para ele. Ele fala, mas não está na palavra? O pregador fala, mas não está na palavra? O pregador diz que Deus só quer seu coração, mas não está na palavra.
1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz que Deus quer corpo, espírito e alma. Não tem um versículo na Bíblia que diz Deus só quer seu coração. Não tem esse versículo. Então não crê nesse pregador, gente. Se diz que Deus quer corpo, espírito e alma, então eu vou lá. Eu vou onde a Bíblia diz, não onde o pregador fala, onde a Bíblia diz. Amém? Aleluia! Não importa o quanto ele fale, e isto se cumpra, e o que seja, se isto não for de acordo com a palavra, irmão Branda diz assim, ainda que a pessoa fale, e até cumpra aqui. Mas se não tiver na Bíblia, se não tiver na palavra, diz, ó, não creia. Eu gosto do irmão Branda por causa disso aqui. Então, isto ainda assim está errado, porque não está na palavra. Tem que ser de acordo com a palavra. Como a pessoa pode dizer que o irmão Branda vai ressuscitar para revelar os selos, para revelar os 7 trovões? Como que pode falar uma coisa dessa se não está na palavra? E ainda tem gente que crê numa coisa dessa, dentro da própria mensagem, tem gente iludida que crê numa coisa dessa ainda. Como pode o povo crer num 8º, quando a Bíblia diz que é nos dias da voz do 7º? Ó, povo! Tem que ter um doido para gritar, me deixa em paz! Se Deus diz que é 7º, como que você pode dizer que é 8º? Senhor mentiroso! É assim diz o Senhor, nos dias da voz do 7º, não que o 7º veio e realizou meio ministério e tem que voltar para realizar outro. Onde está escrito isso, falso? Onde está escrito isso na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Onde está escrito na Bíblia que o 7º anjo faria só uma parte, depois ia dormir, acordar e levantar de novo? Você está baseado em sonhos, você está baseado em alguma coisa que o irmão Brana contou e não sabe nem o que aquilo é. Porque eu creio nos sonhos também. Agora não vem me contar sonho não, você está com a barriga cheia, barriga vazia, desesperado, problemático, preocupado, sonha até. Não vem me contar sonho. Tem o seu sonho e espera o cumprimento dele. Mas o que o profeta contou é verdade. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais? Isso é mais que verdade. Agora não é o William Branham, é o espírito de Elias. No 5º Elias, não no irmão Branham. Cavalgarei. Derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Quem é que estava falando lá dentro de Jesus? O levantarei. Era o Pai. E quem estava falando dentro de William Branham? Cavalgarei esse caminho mais uma vez. Era Deus, era o espírito de Elias. Cavalgando quando? Cavalgando no 5º Elias, para o judeu. Não o profeta, não William Branham. Amém. Aleluia. A gente prega essas coisinhas parecendo doido. Mas esta é verdade, não tem jeito. Irmãos, o que nós vamos fazer com uma tamanha revelação desta? Ficar enganando os outros? E tendo uma coisa tão grande dessa, como não vamos doar para os outros? Vamos doar. Vamos entregar o que nós temos, vamos passar vida eterna para os outros. Aleluia. Vida eterna é a mensagem do dia. Você que crê que William Branham revelou só 6 selos, nem vida eterna você tem. Como tem vida eterna, crendo na metade da coisa? Quando o 7º anjo revelaria o mistério, e o mistério é Cristo, e Cristo é os selos. Como que ele não revelou? William Branham ainda veio e pregou assim, Cristo, o mistério de Deus revelado. Para esses irmãos Branham tinha que ter pregado diferente. Cristo, o mistério de Deus quase revelado. Quase revelado. Mas não, ele pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Isso quer dizer, olha, Cristo tirou o véu, olha para cá. Cristo tirou o véu do mistério. Cristo é carne hoje, Cristo é homem hoje. É o que ele podia dizer. Ele tirou o véu. Agora, tirando um véu de cegueira, agora estou dentro de um véu de carne. O véu de carne é um problema para as pessoas ver Deus. Como vai ver Deus? Como eles olhavam em Jesus e diziam, Deus? O que é isso? É filho de José e Maria? Tem nada de Deus. O Pedro dizia, Jesus perguntou para ele, e vocês, que diz que eu sou?
Eles estão falando aqui, eu sou Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas. E vocês, quem diz que eu sou? Eu estou cansado da conversa desse povo sem luz lá fora. Mas vocês 12, quem diz que eu sou? Aí Pedro levanta. Oh, a revelação, diz o irmão Brana, a revelação é dada a um indivíduo. Não é para todo mundo, não é para os 12 apóstolos, mas para um. Aí Pedro levantou. Ele era o revelado, ninguém sabia daquilo não. Ninguém sabia, Pedro sabia. Mas ninguém sabia. Marcos não sabia, Mateus não sabia, João não sabia. Reclinava no peito de Jesus, mas não sabia. Diz William Brana, a revelação é dada ao indivíduo. E foi por isso que Jesus, bem-aventurado és tu. Não sois vós. Sois vós o grupo. Sois vós os ministros. Sois vós as igrejas. Não. Bem-aventurado és tu, indivíduo. És tu, Pedro da vida. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém. A revelação nunca foi dada a um monte de gente. Sabe o que Deus gosta? Que você foi revelado, larga tudo e vai atrás de Jesus. Ah, Pedro largou esposa de lado, filhos, e só pediu oração para a sogra. Já é isso é uma grande virtude. A maior virtude, você não pode falar mal de Pedro. A maior virtude que Pedro tinha é pedir oração para a sogra, para que ela não morresse. A maioria está querendo que a sogra morra. E Pedro foi até Jesus, mestre, vai lá orar para minha sogra, ela precisa ser curada, não pode morrer não. Quem sabe ela tem que ficar lá com a minha esposa enquanto eu saio pregando o evangelho. Dá saúde para ela. Amém. O que eu vou fazer? Terminando, e eu não falei nada ainda, irmãos. Um sinal. Vou ter que pular uma coisa aqui, irmãos, para mim poder apenas mostrar para vocês um sinal que atrai o profeta. 58, a voz do sinal. Um sinal atraiu o profeta. Qual o sinal? A sarça ardente. A sarça ardia e não se consumia, e aquilo atraiu o profeta. E ele aproximou. Mas o irmão Brana veio aqui mostrando para nós a maneira de aproximar. Ele diz, Moisés tinha conhecimento científico, Moisés era um grande personagem, mas quando ele foi aproximar daquele sinal para ouvir a voz, tinha uma voz atrás da sarça, tinha uma voz atrás do sinal. E Moisés foi aproximando, mas ele não foi aproximando com a sabedoria que ele teve no Egito, com a inteligência, com o militar que ele foi, com o cientista que ele foi. Foi aproximando e já tirou o sapato, jogou para lá, diz isso aí, ele vai falar. Tem uma voz atrás dessa sarça. Isso está queimando. Aleluia. Como isso aqui é bom, irmãos. Olha aqui, ó, 55. A voz do sinal. Agora Moisés, sendo um cientista, o qual ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, e eles eram maiores cientistas do que os que nós temos hoje. Assim sendo, um cientista parecia que ele ia dizer, agora irei e verei que tipo de química está borrifada naquelas folhas, de modo que a árvore não se queima. O que é isso? Veja, se ele tivesse se aproximado disto de uma maneira científica, isto nunca teria falado com ele. Porque ele ouviu a voz do sinal. Porque ele soube aproximar. E aqui o parágrafo 56, irmão Brana diz na voz do sinal, e assim é hoje, quando estamos tentando nos aproximar através de escola e educação, de uma maneira científica, você errará Deus a 1 milhão de milhas. Aproxime-se disso como Moisés. Eles querem aproximar do sinal através de um concílio de pastores. Eles querem ver as coisas através de grupos. Deus nunca falou através de grupos. Bem-aventurado és tu. Deus quer que você pegue a sua sacolinha e saia correndo atrás dele. Então, mas já sou eu e minha esposa, senhor. Deixa ela para lá. Vem e segue-me. O rapaz diz, espera lá, mestre, eu vou sepultar meu pai, ele está doente, eu sepulto ele logo, eu te sigo. Não, larga os mortos, sepultar os mortos, vem você e me segue. Olha, Jesus não deixava o rapaz nem no féretro do pai.
quer seguir a Jesus está preocupado com o defunto. Preocupado com o morto. Não! Larga os mortos aí! Olha, aquilo ali, irmãos, é uma abotoada. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Gente, Jesus chamou aquele rapaz, se você me seguir, então você tem vida. Agora, a sua mãe, os seus irmãos que ficaram para trás, sepulta seu pai. Deixa os mortos. Mas a minha mãe não é eleita, não. Meus irmãos não são eleitos, não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos e você vem e segue-me. Ah, você quer viver sepultando o morto, rapaz? Larga de mão, anda atrás da vida! Aleluia! Anda atrás da vida! Larga a mão de sepultar mortos denominacionais dentro da própria mensagem. Ah, eu tenho que ficar num certo companheirismo, porque enquanto não morrer fulano, eu não posso sair dali. Ah, deixa morto sepultar seu morto e vem para a terceira etapa! Ei, glória! Aleluia! Esse povo que não sabe o quanto isso é bom, eles que não sabem o quanto isso é bom, aleluia! Sabe o que Moisés fez? Tirou seus sapatos. Humilde. Olha, humildade. Sapatos tirados. Não chega aí com esse sapatão no pé, pisando. Não, vem cá. Agora não fica com esse espírito também de entrar na igreja. Ah, aqui é santo, vou largar meu sapato lá fora. Tira esse negócio da cabeça. Certo? Tira, vamos tirar alguma coisa que é demais também. Vamos tirar. Mas a presença de Deus você tem que respeitar. Tira sapato, tira as coisas que te calça e que não é verdade. Tira isso aí que está você pisando sobre aquilo. Joga esse chulezinho fora. Aproxima de Deus. Talvez o que te prende é essa igreja. Tira ela do pé. Pô, a sandália jogou de lado. Vamos chegando lá. Uma voz, aí vem, eu tinha que entrar nisso aqui. Uma voz atraiu, um sinal atraiu o profeta. E quando ele chegou, com humildade perto do sinal, ele ouviu a voz do sinal. Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Desce lá, liberta eles para mim. Oh Deus, precisando do homem! Desce lá, Moisés. Eu não posso, Moisés. Eu preciso de você, que correu, que fugiu do Egito. Tanta maneira científica que você aprendeu, mas agora que você já não está com nada, já é um gago. Já não sabe como falar a palavra direito? Vai para lá agora. E aí chegou o sinal para o povo. Mas eles não crerão, Senhor. Eu te darei 2 sinais. Para você eu vou te dar 2 sinais. Comigo você viu um sinal, a sarça ardeu? Não foi o suficiente? Já ouviu a minha voz. Se o povo não te ouvir, vou te dar 2 sinais. Entra lá. E a serpente, a vara virou em serpente. E eu não posso falar mais porque o tempo não dá agora. Vamos deixar para outro dia? Mas isso daqui tem muita coisa boa. Essa mensagem é gostosa. Amém? Amém. Você entendeu isso aqui agora? Eu quero terminar repetindo isso. Deus envia um sinal à terra. Deus nos enviou um sinal à terra. Escute a voz do sinal. Escute as mensagens reveladas pelo Espírito Santo atrás de William Branham. Escute a voz. O sinal sempre é um homem. Deus está em carne na terra. Agora escute a voz. Senhor, queremos sempre ouvir sua voz. Não tem coisa melhor do que ouvir essa voz gloriosa do sinal. A voz da palavra. A voz dos selos revelados. A voz dos trovões que foram revelados dentro dos 7 selos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.